E a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, meus irmãos, de moldar o ser humano, de guiar o ser humano. Então, quando nós buscamos a palavra do Senhor, Ele nos dá a direção correta. Não tem como sair dela. Então, o Senhor nos dá a direção nessa noite e através dessa palavra, que fala de uma pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Uma pecadora, né? E aqui também vai falar do fariseu que acolheu o Senhor Jesus. Um fariseu. E o Senhor Jesus, já lá atrás, no livro de Mateus, capítulo 23, do verso 25 a 27, o Senhor Jesus já tinha comparado os fariseus como hipócritas. Ele citou os fariseus como um copo, uma xícara, que era bonito por fora, mas sujo por dentro. Então, o Senhor, Jesus, ele tinha, né, uma posição a respeito dos fariseus. Eram homens da lei, eram homens que conheciam a lei, queriam aperfeiçoar a lei. Aparentemente, a parte externa, queria demonstrar uma coisa que por dentro não tinha, que por dentro eles não viviam. Então o Senhor Jesus, e olha que foi Jesus que falou, e comparou eles. Eu quero ler para os irmãos, para não falar de mim mesmo, tá? Não falar. Mateus 23, a partir do verso 25 a 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Então, isso que o Senhor Jesus pensava e via nos fariseus. Mas aqui nessa passagem, um fariseu convida o Senhor Jesus para comer com ele. Mas ele teve essa atitude, né, louvável, de convidar o Senhor Jesus para ir à sua casa, para se alimentar com ele. Mas nesse meio termo, ele acabou jogando tudo por água abaixo, porque ele acusou esta mulher de pecadora. Então, quer dizer, ele já fez uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, ele já pecou também, e contrariou o Senhor Jesus. Então segue comigo lá na palavra, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, a palavra diz assim, eu posso até dar umas paradinhas aqui de vez em quando, tá? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, esse é Jesus, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e o beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro, vamos chamar de reais, tá? Um devia-lhe 500 reais e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa
e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Eu creio que os irmãos entenderam o que o Senhor Jesus quis dizer a Simão, a este fariseu. Como eu disse, ele teve uma boa atitude de convidar o Senhor Jesus para ir à sua casa, comer com ele. Mas nesse meio termo, essa mulher entrou na casa dele e começou a lavar os pés dele, do Senhor Jesus, enquanto ele se debruçava à mesa, lavar os pés com as lágrimas dos seus olhos e enxugava com os seus cabelos. Coisa que a recepção do fariseu não foi tão boa com relação ao Senhor Jesus, que o costume da época era receber com um beijo, que é ósculo, que está dizendo aqui, com um beijo no rosto, era receber com águas para lavar os pés, porque eles andavam de sandálias e os pés sujavam muito, então usavam água. Então a pessoa que recepcionava, ela já preparava a água, dava um beijo, a pessoa ungia a cabeça, e nada disso o fariseu fez. E esta mulher que entrou lá nesta casa para ter esse encontro com o Senhor Jesus, fez muito mais que isso. Ela lavou os pés do Senhor Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Lavou os pés do Senhor Jesus, beijou o Senhor Jesus, lavou os pés dele com um unguento, que é um óleo caríssimo. Um óleo caríssimo. Coisa que ele não fez. Mas ele o acusou ela como pecadora. Então a recepção dele, do fariseu para o Senhor Jesus, foi desconsiderada, como se fosse uma pessoa comum. Enquanto isso, essa mulher veio para adorar. Adorou o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus. Por isso ela recebeu essa recompensa, de ser perdoada e receber a sua salvação. Então, quando ele fez essa comparação do dinheiro, um devia 50, o outro devia 500. Então, na lógico, quem foi perdoado seus 500 reais, ficou mais feliz, e amar mais o credor. Se eu devo 500 reais para uma pessoa e ele me perdoa a minha dívida, lógico que eu vou passar a amar mais ele do que aquele que deve 50. Então o Senhor Jesus, olha a matemática, olha como o Senhor Jesus trabalhou nessa situação com esse homem. Então o Senhor Jesus falou: por que ela recebeu mais? Porque ela amou mais. Então ele citou aqui, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, às vezes, nós falamos: mas eu não faço nada de errado. Eu não faço nada de errado. Eu não faço tudo certinho. Como eu sempre digo aqui, tem pessoas que falam por aí: eu pago meu dízimo certinho, não pego, aí eu estou apto a pecar de novo. Então por isso, mas faz tudo correto, como os fariseus, faz tudo certo, mas ama pouco. E ela, porque muito amou, Deus perdoou, Deus salvou, o Senhor Jesus salvou ela. Então são pequenas comparações que o Senhor Jesus usa para nós, são ensinamentos para os nossos dias, para as nossas vidas. E eu achei muito interessante o qual esse fariseu começou já, quando ele se deparou com a mulher dentro da sua casa e falou: se esse é um profeta, ele já ia saber que essa mulher era uma pecadora.
logo de cara, logo na vista, ele já falou que essa mulher pecava. Então, se ele for profeta, esse é um julgamento, um pré-julgamento. E isso nós fazemos. Isso nós fazemos diariamente, quando nós nos sentimos mais santos que o outro. Quando nós sentimos mais em condições, mais perto de Deus do que as outras pessoas. Ah, se Deus conhecesse aquela pessoa, essa palavra foi para ela, se ela tivesse aqui ou ouvisse essa palavra. Então a gente faz isso mas a gente não conhece o coração da outra pessoa. A gente não conhece o coração de ninguém. A gente não conhece a intimidade dessa pessoa com Deus. A gente não conhece a ligação que essa pessoa tem com o Senhor Jesus. É um pecador? Pode andar mais errado que eu? Em certa parte sim, em certa parte não. O importante é que Deus se alegra com o coração dela. Ela amou mais, ela se doou mais, ela se declarou mais. Esta mulher aqui, essa pecadora, se declarou ao Senhor Jesus. Ela se derramou nos pés do Senhor Jesus. Ela se converteu verdadeiramente nos pés do Senhor Jesus. Então, o doar o nosso pouco para o Senhor Jesus, de repente não é suficiente. Porque o fariseu achou, lógico, convidou o Senhor Jesus para se alimentar na sua casa. Para ele estava fazendo uma grande coisa. Mas só fez isso. Somente isso. Achou que era suficiente levar o Senhor Jesus para comer na sua casa. Mas o Senhor Jesus se agradou mais do amor que aquela mulher se declarou para ele, mesmo sendo pecadora. Então às vezes o Senhor está trabalhando isso na nossa vida, na nossa mente, para que o importante é o estar próximo do Senhor Jesus. O se converter ao Senhor Jesus não é apenas falar: Senhor Jesus, eu te aceito, entra na minha casa, e a partir daí eu não faço mais nada. Nós temos que diariamente estar buscando ao Senhor. Nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que nos declarar mais ao Senhor Jesus. Se for preciso derramar lágrimas, nos pés do Senhor Jesus derramamos. Esta mulher não recebeu a sua salvação pela sua generosidade, pelo seu amor, porque a salvação ela é uma graça de Deus para nós mediante a nossa fé. Mas o Senhor Jesus se agradou do crer dela, do confiar. O Senhor Jesus se agradou dela se prostrar, declarar o amor para com ele. E o Senhor Jesus compensou. O Senhor Jesus honrou esta mulher pecadora. Então não tem nada perdido, meus irmãos. Não tem nada perdido. Nada que nós possamos dizer: não tem mais jeito, não tem. Tem jeito. Tem jeito. O julgamento, o pré-julgamento, infelizmente nós fazemos, mas não vale. Esse pré-julgamento que nós fazemos para as pessoas não vale nada, só faz mal para nós mesmos, porque nós pecamos com isso, em julgar esse pré-julgamento. O julgamento que vale vai ser o de Deus. O julgamento, o que vai valer vai ser do Senhor Jesus. O nosso só foi. Então são julgamentos que o homem faz. Enquanto isso, as coisas de Deus vai ficando para trás. O que Deus quer não está acontecendo, porque nós estamos colocando as pessoas diante da cruz, colocando as pessoas pregadas na cruz, julgando a pessoa pelas suas vestes, julgando as pessoas pelas suas aparências.
pela sua aparência, pelas suas aparências. Enquanto isso, aqui vai acumulando rancor, ódio e acumulando pecado, acumulando erro diante do Senhor. Então não é o nosso papel julgar ninguém, mas sim perdoar. Jesus poderia agir de outra forma com relação a essa mulher, já que ele estava na casa do fariseu, aonde ele ia se alimentar, mas Jesus deu uma lição de vida para ele. Falou para ele: entrei na sua casa, você não colocou água para mim lavar os pés, e ela lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Entrei na sua casa, você não me beijou, e ela me beijou com a saudação que existia na época, lavou os meus pés com unguento. Então, meus irmãos, dentro da própria casa do fariseu, Jesus usou essa situação para provar que aquela pecadora estava fazendo certo, que ela tinha razão, que ela tinha mais uma chance, que ela seria salva. Então não tem nada perdido ainda para ninguém. Enquanto a vida, não tem nada perdido. O fariseu já tinha julgado ela. O fariseu já tinha julgado a mulher. Ó, se ele fosse um profeta mesmo, ele saberia que quem está tocando nele é uma pecadora, colocando toda a sua santidade, né, o seu santão em cima. Eu sou santo, e essa pecadora tocando no Senhor. Mas o Senhor Jesus não viu dessa forma. O Senhor Jesus viu a atitude que esta mulher teve diante dele, o amor que ela demonstrou para ele. Ela amou mais, portanto, recebeu a sua recompensa. Amém? Então vamos, meus irmãos, rever os nossos conceitos com relação a isso. O julgamento não pertence a nós, mas sim o perdão, mas sim o amor. Como diz, ninguém vai ser salvo por amor e também pela generosidade. Ser bonzinho, muito bonzinho, não é por isso. Ser salvo pela graça do nosso Senhor Jesus e pela nossa fé. Mas isso faz parte do contexto. Você amar, você perdoar, você suportar o seu irmão, a sua irmã com amor, faz parte do contexto daquele que vive uma vida com o Senhor Jesus, daquele que pertence ao Senhor Jesus, daquele que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Se nós somos cristãos, se nós servimos a um Cristo, nós temos que nos ser lapidados, deixar Jesus nos lapidar, deixar Jesus lapidar a nossa vida, para que nós possamos tirar essas coisas ruins, que ainda pertencem ao nosso dia a dia, pertencem a nós no dia a dia, porque nós somos cristãos. E aqui um exemplo Jesus está dando para nós nessa noite, que todos tenham a mesma oportunidade, mediante o seu arrependimento, o seu amor e a sua gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos, porque assim como Jesus se entregou como um pão para nos alimentar, Ele falou que se nós recebêssemos Ele, nós não teríamos fome, e se cresce nele, não teria sede, porque Ele seria a água viva que desceu do céu. Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, para nós viver esse Jesus mais. Parar de se iludir, tem muitas coisas que são ilusões para nós. Palavras contrárias que entram na nossa mente, tentando nos tirar da presença do Senhor. São palavras que vêm para nos iludir. Nesse mundão, meus irmãos, que vivemos, tudo é possível. Nós podemos cair amanhã. Nós podemos cair saindo da igreja, se nós abrir mão desse Jesus, se nós soltar das mãos do Senhor Jesus. Nós podemos cair já.
Então, portanto, muitos julgaram, muitos repreenderam, muitos deixaram as pessoas nos bancos, muitos deixaram as pessoas, tiraram do ministério do louvor, mas hoje não é nada, porque soltaram das mãos do Senhor Jesus, abriram mão desse pão, abriram mão dessa água. Por quê? Esse mundão está aí, está livre para nós podemos fazer o que queremos, o que quisermos nesse mundão, mas soltando das mãos do Senhor Jesus, abrindo mão desse pão, dessa água viva que Ele nos representa, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais difícil esse mundo, é a cada dia pior, e nós vamos sofrer as consequências de se distanciar do Senhor. Então, nessa noite nós pegamos essa palavra para nós, não somente receber o Senhor Jesus, mas viver com Ele, não como fariseu, como eu disse, como eu já li antes, o que o Jesus acha dos fariseus, hipócritas, limpo por fora, mas sujo por dentro, como um copo. E nós, como cristãos, em verdade, em verdadeiros, passamos a ser também fariseus, limpos por fora, mas sujos por dentro. Então podemos mudar essa história. Primeiro limpar aqui dentro. Primeiro aqui dentro tem que estar limpo. Aqui fora, para o Senhor, não importa. Mas o que importa para o Senhor está aqui. O Senhor, Jesus, foi mal recebido na casa dos fariseus. Mas aquela mulher demonstrou tudo o que ele gostaria de ter recebido do fariseu. E o fariseu não enganou o que ele representava para o Senhor Jesus. O que eles representaram acabou acusando ainda essa pessoa, essa mulher de pecadora. Mas, meus irmãos, vamos ficar firmes com o Senhor. Vamos abrir nosso coração para Deus entrar e permanecer. Amém? Não somente como o fariseu, abriu sua casa para o Senhor Jesus, mas em seguida já julgou alguém. Não, abre seu coração para Jesus entrar. Não abre mão dele, não. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Amém? A palavra que nós devemos viver todos os dias. Que eles não será o pão, um alimento para a nossa carne, mas para a nossa alma, para ser o nosso Salvador. Vamos orar. Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus.